Pessoal, como nós temos aí, né, alguns assuntos para a gente ainda tratar nesses mini cursos, eu já vou começar aqui, muito embora ainda não tenham chegado todos, mas depois, como vai estar gravado, fica fácil do pessoal conseguir acessar. Vou só colocar um efeito de fundo aqui. Um minutinho. Bom, pessoal, dando sequência então, né? Boa noite a todos. O que nós conversamos ontem, né, foi sobre o portal do aluno, as funcionalidades que vocês encontram no portal do aluno. Mostrei para vocês algumas ferramentas da biblioteca virtual de vocês, né, os livros ali que vocês têm e podem consultar. Estou apanhando um copinho d'água aqui. E na noite de hoje, o meu objetivo é falar com vocês, então, sobre o ambiente virtual de aprendizagem. Vocês que estão em casa, já que eu não tenho ninguém aqui ainda comigo, vocês já conseguiram acessar o ambiente virtual de aprendizagem ou não? Conseguiu, Brunelli? Conseguiu, John? Não? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou acessar então pela plataforma de um veterano, né? Assim como eu fiz ontem, e aí depois, eventualmente, a gente faz com o login de vocês, né, dos calouros. Lembrando então, o nopar.br, vocês vão clicar em Sou Aluno, digitarão login e senha de vocês, para que vocês possam acessar as disciplinas, né? Portal do aluno, já falamos ontem sobre essas funcionalidades. E hoje, né, o que nós não clicamos ontem, vamos clicar hoje, que é o Estudar no AVA. O que vocês encontrarão no AVA, né? Ressalvado aqui, como eu já disse a vocês, então, que as disciplinas que eu estou mostrando aqui hoje são diferentes das disciplinas que vocês irão encontrar no ambiente virtual de vocês, ok? Então, uma, né, das formas de pontuação transversal que existia era a relacionada ao desafio nota máxima, como eu já disse a vocês, que não está mais em uso neste semestre. O que entrou, então, né, no lugar do desafio nota máxima para que vocês consigam essas notas relacionadas a essas atividades transversais? Entrou esse competências para a vida, que vocês devem clicar em acessar disciplina. E aqui vejam, vocês terão, né, um material didático para vocês poderem acessar, o livro didático, web aula, exercícios de fixação. Na sequência lá, pensamento criativo e oportunidade para a resolução de problemas. Novamente, vocês terão aqui um livro didático, uma web aula e um exercício de fixação. Passando por todas essas etapas, vocês irão fazer um teste ao final, né, testando seu conhecimento, e não deixem de emitir o certificado. Vocês só conseguirão a emissão do certificado caso a pontuação, né, que vocês irão acumular com esses exercícios de fixação seja superior a 60%, tá? Então, é importante que vocês tenham no mínimo 60% para que seja emitido o certificado referente a essa atividade. Muito bem. O que mais eu vou encontrar aqui, então? Eu já passei, ainda que rapidamente para vocês, que da divisão da pontuação que vocês terão ao longo do semestre, vocês têm atividades transversais, que são pontuações que irão aproveitar para todas as disciplinas. E esse competências para a vida é uma delas. Além disso, vocês também têm os cursos complementares. Nossa, professor, mas eu entrei num curso de Direito, e nós temos aqui
ciências biológicas, matemática, processo seletivo, o que isso tem a ver, né, com o curso de Direito? Esses cursos complementares, assim como competências para a vida, não são obrigatórios. Vocês fazem caso queiram fazer. Professor, não tenho tempo, não quero fazer. Qual o meu prejuízo com isso? Dentro daqueles 14 mil pontos que eu disse para vocês, 3.500 pontos são de atividades transversais, que vocês podem, né, conquistar realizando essas atividades, tanto de competência para a vida, quanto dos cursos complementares, e ainda tem, né, o estudo dirigido, que ele é obrigatório, esse sim, obrigatório, diferente dos outros que eu estou falando com vocês. Acabou de chegar aqui o nosso palestrante da noite, professor Rodrigo. Eles ainda não estão te vendo, professor, porque estão na minha câmera, mas é uma alegria muito grande tê-lo aqui. Se quiser acompanhar um pouco, bom que o senhor conhece um pouco da plataforma também, tá bom? Se não quiser também ficar lá com o pessoal, pode ficar tranquilo, sinta-se à vontade, tá? Pessoal, então, como eu estava dizendo para vocês, né, além dessas competências para a vida, desses cursos complementares, competências para a vida, que é um estudo dirigido, vocês ainda terão um estudo dirigido para fazer. Dessa acadêmica aqui que eu estou acessando, não tem, porque já teve o aproveitamento de estudo dela. Mas o de vocês, depois eu acessando, eu mostro esse estudo dirigido. Muito bem, nós precisamos entender a diferença entre as disciplinas. Vocês verão que tem uma sigla aqui, ó, HEMP. O que quer dizer isso? Híbridas, aula, modelo, professor. Então, aqueles 3 tempos de aula que eu referi, né, já conversei com vocês sobre isso, em que a pré-aula, o momento aula e o pós-aula são todos elaborados pelo professor. Ele será o responsável, então, por lançar no portal, né, eventualmente tirar alguma dúvida de vocês. Olha, professor, não entendi aquele exercício, o que precisa ser feito? Então, tudo isso, nesses modelos de híbridas, aula, modelo, professor, quando vocês clicam em acessar a disciplina, o que vocês vão encontrar aqui? Vejam que tem os 3 tempos. E os 3 tempos, eles estão em branco. Por que eles estão em branco, professor? Porque o professor ainda não lançou as matérias. Isso vai acontecer ao longo do curso e nas próximas aulas. Uma das solicitações da Croton, e é algo que nós vamos implementar aqui neste semestre, é que vocês tenham os materiais das aulas postados na sexta-feira anterior à semana em que será realizado as aulas, né, ou que serão realizadas as aulas. Exemplo, então, hoje é quarta-feira. Vamos imaginar que semana que vem já fosse a semana inteira de aula normalmente. Então, sexta-feira agora, todos os professores tinham que postar aqui para vocês o material do encontro que vai acontecer na próxima semana, tá? Esse vai ser o desafio, então, dos professores, já ter esse material postado para que, eventualmente, quaisquer dúvidas possam ser sanadas. Uma coisa também, pessoal, muito comum, e aí acaba sendo um defeito do nosso programa, né? Um defeito da nossa plataforma. Vejam que está em vermelho aqui. Por que está uma exclamação em vermelho? Porque essa atividade ainda não foi vista pelo aluno. Em condições normais de pressão e temperatura, a partir do momento em que o aluno clica e faz essa atividade, aquele conteúdo que está ali, ele não poderia mais ficar de forma vermelha. Eu já teria que, ao clicar novamente, visualizá-lo como comprido, como está aqui agora, ó, um tracinho azul. E aí o que acontece durante o semestre? São muitas unidades, a plataforma ela acaba apresentando defeitos. Eu estou falando de experiências anteriores, tá, pessoal? E eu recebo muitas mensagens falando o seguinte: professor, porque aqui em cima, ó, no canto esquerdo, tem o andamento geral do curso e o andamento do tópico. Tem assim, professor, mas eu acessei o conteúdo e não fica azulzinho, continua vermelho. O que vai servir para vocês, né?
Vocês precisam realizar as atividades que os professores apresentarem e concluir as atividades. Isso é o importante. Se o status está vermelho ou azul, é apenas para controle de vocês. Por isso, uma outra recomendação importante é: entregaram a atividade, deem um print dessa tela. Por quê? Eu preciso de evidências para poder brigar por vocês. Então, quando vocês mandarem mensagem para mim: professor, eu mandei, mas o professor fala que não recebeu. Como que eu vou provar isso para o meu professor? Estamos num curso de direito. Para eu poder cobrar o meu professor, eu tenho que demonstrar para ele que eu tenho uma evidência clara, que eu tenho uma prova de que vocês entregaram essa atividade. Então, entregou a atividade? Deem um print, criem uma pasta no computador de vocês, onde vocês consigam salvar esses prints. Professor, eu não tenho, eu estou fazendo pelo celular. Uma outra questão também relevante a se destacar. Pessoal, nós temos, quando vocês entrarem na plataforma pelo celular e quando vocês entram na plataforma pelo computador, o layout é diferente. Pelo celular, o menu ele acaba ficando um pouco mais escondido, até pela redução do tamanho da tela. Então, muitas vezes os alunos falam: professor, mas eu não estou achando esse botão que o senhor está falando. As minhas recomendações, as minhas orientações serão sempre vocês utilizando o computador. Professor, eu estou com dificuldade, não tenho computador, como é que eu faço? Nós temos um laboratório, né, aqui na unidade. Para aqueles que quiserem, podem utilizar os nossos computadores para realizarem as suas atividades. Outra coisa extremamente importante, vamos lá. Vocês estão fazendo um pós-aula, né? Uma pergunta que o professor deixou e vocês estão respondendo ela. Eu vou responder direto na plataforma? A recomendação é não. Por quê? Façam isso no arquivo do Word, que vocês tenham salvo. Imaginem que por qualquer circunstância, essa plataforma caia, né? Então, caiu a conexão e vocês estavam no meio da resposta. O que vai acontecer? Vão ter que começar tudo de novo. Então, fica essa recomendação, não só para as atividades de pré e pós-aula, mas em especial, né, nesse semestre vai ser diferente já, mas quando o pessoal estava fazendo a avaliação, eles também tinham a mesma dificuldade de tentar responder direto na plataforma e se eventualmente tivesse algum problema de conexão, acabavam perdendo aquilo que eles estavam fazendo. Bom, como eu disse a vocês, então, essa é uma disciplina híbrida aula modelo professor. Deixa eu só ver se eu consigo acessar o AVA dela aqui, anterior, porque eu quero pegar de um outro... Aqui, tenho sim. Quero pegar de uma disciplina que vocês terão, que ela será híbrida aula modelo institucional. Por exemplo, aqui... várias aqui, mas vamos nessa daqui, ó. Teoria da argumentação jurídica, né? Não é uma disciplina que vocês terão agora, mas só para vocês entenderem o que vem a ser essa híbrida aula modelo institucional. Essa disciplina híbrida aula modelo institucional, quem produz os materiais de pré e pós-aula é a nossa matriz. Então vejam que até o layout aqui do lado esquerdo ele é diferente. Ele não chama de encontro, ele chama de unidades. Então, unidade 1, seção 1. Ele tem um livro didático que vocês podem imprimir, que eu até já falei com vocês que a disciplina que vocês terão nesse semestre, que ela é híbrida aula modelo institucional, é a disciplina de Teoria Geral do Direito Constitucional. Essa disciplina, então, tem apostila, que vocês podem, né, utilizar ali como referência para os seus estudos. Então, vejam, quando ela é uma híbrida aula modelo institucional, no pré-aula, o que a Croton traz? Então, ela traz uma web aula, ela traz uma atividade diagnóstica. Vamos entrar numa aqui para a gente ver como é que é. Ao clicar na web aula, vocês terão aqui um resumo daquilo que será discutido naquela aula. Então, vejam, o material ele é bem rico. Se vocês forem passando aqui, todos os slides, são os slides que a matriz traz. Existem vídeos também. Eu acho que eu estou compartilhando sem áudio,
mas depois a gente pode até mostrar para vocês como é que funciona. Traz aqui um resumo, né, do que seria essa teoria da argumentação jurídica. Vê? Não é porque o professor está aqui não, mas o material é bom. Os caras produziram muito bem, cara. A gente tem que valorizar aquilo que é bom, né? Eu vou deixar de compartilhar, vou compartilhar de novo, incluindo o som, para vocês poderem ouvir aí de casa. Vê? Agora aqui é que vai ficar baixo para quem está aqui, né? Deixa eu ver aqui. Ó. Este é Pedro. Ele está no último ano da faculdade de Direito. Para se formar, ele deve realizar um estágio jurídico. Ele foi chamado para participar do processo seletivo de uma grande empresa. É um processo rigoroso e concorrido, pois a vaga é bastante promissora e Pedro tem chances de ser efetivado. Entre as etapas do processo, Pedro vai precisar escrever um opinativo, simular um debate sobre um assunto polêmico e escrever uma petição jurídica. Desafiante, certo? Mas como ajudar Pedro a enfrentar as etapas deste processo seletivo? Nesse, você vai precisar de algumas competências específicas que estudaremos nessa unidade. Entre elas, conhecer o uso da linguagem e argumentação, especialmente a jurídica. Estudar um breve panorama das teorias são, bem como a relação entre comunicação e linguagem. Compreender a importância de saber manipular a linguagem, dominando a culta do português. É justamente isso que vamos explorar nas SPs desta unidade. Ei, tudo pronto para encarar este desafio? Então acesse o livro didático e o material complementar que você tem em seu ambiente virtual. E não se esqueça de fazer os questionários das pré- e pós-aulas de cada sessão. Então, só para vocês entenderem, isso daqui está dentro da web aula, que está dentro da pré-aula, essas híbridas aula modelo institucional. Então, como eles fazem isso, né, a nível macro, eles conseguem preparar um material muito mais elaborado, né, do que nós, professores, conseguimos fazer numa híbrida aula modelo professor. Então, aproveitem essas disciplinas, porque, vejam, o que tem de interessante, né, em relação a isso. Ela trouxe aqui o que nós indicamos para os nossos professores no momento aula é o momento de discussão de situações problema, onde você pega aquela teoria que foi apresentada no pré-aula, você contextualiza ela dentro daquela doutrina ou daquela teoria que você precisa aplicar durante a aula, mas com casos práticos. É isso que a Croton traz de diferente. Muito bem. Além, então, de vocês, né, passarem pela web aula, por todos os slides, vocês precisam fazer as atividades diagnósticas, que são questões de múltipla escolha, tá? Baseado nesse material da web aula. Então, primeiro, né, vocês precisam seguir essa sequência. Ver o material da web aula, ler a unidade que está indicada nessa web aula, que é referente à unidade 1, seção 1 do livro didático de vocês, e eventualmente algum outro material que o professor acabe indicando para vocês. Aqui eu não vou conseguir entrar porque ela já realizou. E uma coisa que é muito interessante dessa plataforma, vejam, essa aqui é uma aluna que entrou em 2020.2. Eu estou acessando materiais dela daquela época. Então, daqui a alguns semestres, nossa, eu queria lembrar daquela aula de teoria da argumentação jurídica, o professor falou um negócio bacana, está no material, como é que eu faço para consultar? É só vocês acessarem, né, o menu de vocês dentro do ambiente virtual de aprendizagem, onde vocês terão ali os ambientes anteriores. Mas daqui a pouco eu mostro isso para vocês. Muito bem. Então, nesse modelo, né, de híbrida aula modelo institucional, vejam que o professor, mesmo tendo, né, todos esses recursos audiovisuais aqui que são fornecidos pela matriz, o que ele ainda colocou? Ele colocou o link de gravação da aula, ele trouxe um vídeo, né, que ele passou durante a aula, ele trouxe material de apoio que foi passado para os alunos e, por fim, tem a atividade de aprendizagem, que é o pós-aula. Dentro daquela contextualização que nós falamos de pontuação,
daquela avaliação continuada, já disse para vocês hoje que vocês terão, então, em relação às atividades transversais, 3.500 pontos. Quando nós estamos numa disciplina, aquela híbrida aula modelo institucional, essas atividades aqui, ó, de aprendizagem e atividade diagnóstica, de todas as pré-aulas, no bimestre, ela tem, né, no semestre, ela tem uma avaliação de até 3.000 pontos. Então, é importante que vocês realizem essas atividades justamente, né, para que vocês possam continuar acumulando esses pontos. Muito bem. E nas híbridas aula modelo professor, existem 5.500 pontos que o professor distribui entre pré, pós-aula e as dinâmicas que ele realiza em sala de aula. Nas híbridas aula modelo institucional, 3.000 pontos são dessas atividades diagnóstica e de aprendizagem, e 2.500 pontos ficam para o professor, para ele poder distribuir entre as dinâmicas e atividades que ele propuser para vocês, tá bom? Muito bem. Voltando aqui, então, no ambiente virtual de aprendizagem, como eu já mostrei para vocês, né, na nossa primeiro dia do minicurso, vocês têm aqui um calendário de aulas ao vivo. Quando que eu vou usar isso? Pessoal, esse é um botão que dificilmente vocês vão usar. Por quê? Porque eu forneço o link para vocês do Teams todos os dias, né? Então, isso daqui seria interessante ou é interessante para aquelas unidades que não têm esse serviço, né? Que não tem esse contato com o aluno, para que ele, né, faça ali a sua... Ele tenha ali o contato... obrigado, Laís, por ter aceito. Ele não precisa ter esse trabalho de buscar aonde está o link da aula. Eu já posto isso para vocês todos os dias. Lembram-se que eu disse em relação a esse Minhas Mensagens, que é onde vocês podem mandar mensagens para os professores, mas hoje, vocês tendo o e-mail corporativo do professor e o celular do professor, é algo também que não faz sentido, que dificilmente vocês vão utilizar. Acessar abas anteriores é o que eu estou fazendo agora. Essa aluna já está no 4º período, mas eu estou acessando aqui o AVA dela do 1º período. Então, se vocês quiserem relembrar, né, daqui a um tempo, relembrar o que vocês estudaram em outros períodos, basta acessar aqui. Trilhas são outros cursos complementares que vocês podem acessar, que também gera pontuação, que também gera horas de atividades complementares e que cada semestre a unidade, né, a Croton libera, né, algo diferente para vocês. Assim como, né, nesse semestre agora vocês viram que tem ciências biológicas, matemática, vocês vão encontrar aqui outras trilhas, mas é importante dizer que vocês precisam passar por todas as etapas. Professor, eu posso assistir a primeira aula e já ir para a emissão do certificado? Não. O sistema não permite, enquanto você não cumprir todas as etapas, o sistema não permite que você emita o certificado. Não emitindo o certificado, vocês não conseguem, então, computar nem horas, nem pontuação. Prova digital, vocês vão utilizar na disciplina de vocês de Teoria Geral do Processo, que é a disciplina síncrona que vocês terão. E nessa disciplina especificamente, a avaliação ela será virtual, até onde eu sei, né? Eventualmente pode ser que vire presencial? Pode ser, porque as outras serão. Mas eu digo que essa será virtual justamente porque a aula será virtual. Ela não será com um professor aqui da unidade. Então, por essa razão é que eu acredito que vocês terão isso. Mas tudo tem tempo, eu sempre estou me comunicando com vocês através do nosso grupo de WhatsApp, tá? Então fiquem tranquilos. E como eu já disse anteriormente também, quaisquer dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Perguntei para eles, você já conseguiu acessar o seu AVA, não? Não? O portal do aluno está entrando. Só o AVA que não. Tá. Vamos fazer um teste? Podemos? Então tá. Deixa eu fechar esse daqui então. E a gente entra de novo. Pessoal, quem está em casa, alguma dúvida? Como eu estou com a tela compartilhada, eu não consigo ver
eventualmente, deixa eu só olhar no chat aqui se tem alguma coisa. Mas não. Quem está em casa está tranquilo? Como eu brinco com os alunos, eu acho que é tudo tão novo que vocês não chegam nem ao ponto da dúvida ainda, né? Só na hora da prática. Qual que é o seu login? 145 178 986 60. Qual que é a senha? Gabi 07 02. Oi? Só o ponto final? Tá. Aqui. Fazendo ciências contábeis também, não? Tá no último? Que legal, eu também estou fazendo. Tá, não liberaram ainda de vocês, por isso que não está tendo acesso ainda. Mas, de toda forma, na semana que vem, qualquer coisa, a gente faz de novo um mini curso às 18 horas para vocês poderem ter acesso. Vamos fazer o seguinte, só para vocês terem acesso a todas as informações, vamos colocar aqui o horário de vocês, tá? Muito bem. Ó, vou colocar maior aqui para a gente conseguir enxergar quem está aqui na sala. Já estou treinando o professor Rodrigo aqui. Pessoal, aqui, muito embora, né, o horário esteja 19 horas, adotem sempre o horário de início das aulas às 18h50, tá? 10 minutos antes. Professor, não tem como eu sair do trabalho, eu só vou conseguir chegar às 19. Os 10 minutos iniciais, normalmente os professores utilizam. Pode entrar, Hildo, pode ir arrumando, querido. Normalmente os professores utilizam justamente para essa recepção, né, para que todo mundo está agitado da rua, tem essa tranquilidade, porque senão se eu coloco às 19, nós vamos começar às 19h10, 19h15, 19h20, então às 18h50 para que a gente tenha esse tempo de adaptação. Segunda-feira, vocês terão a disciplina com o professor Sérgio Salvador, Teoria Geral do Direito Constitucional. Essa é uma disciplina híbrida, aula modelo institucional, que eu vou colocar no grupo para vocês o livro didático, tá? Então já vou deixar disponibilizado para vocês, para que fique fácil esse acesso. Na terça-feira, vocês terão Fundamentos Históricos e Introdução ao Estudo do Direito com o professor Gabriel. Ela é uma disciplina híbrida, aula modelo professor. Então, ele colocará todo o conteúdo no site para vocês e agora, no começo, ele também irá disponibilizar no WhatsApp, para ficar fácil ali para vocês. Mas algo que eu gostaria de deixar registrado é que o canal oficial é o ambiente virtual de aprendizagem. Para que não fique muitas vezes, nossa, mas essa semana o professor não publicou no WhatsApp. Mas a obrigação dele é publicar no ambiente virtual de aprendizagem. Eventualmente, se ele não publicar no grupo de WhatsApp, também não vai trazer nenhum prejuízo para vocês, tá bom? Quarta-feira a disciplina que vocês terão é a de Teoria Geral do Processo. Essa disciplina é uma disciplina híbrida, aula, modelo, professor, que será síncrona, tá? Eu já tive essa disciplina aqui como uma disciplina híbrida, aula, modelo institucional. Então, tinha um livro didático. Eu não sei, em razão de ser, né? Eu vou aprender junto com vocês. Em razão de ser uma disciplina que ela será transmitida pela matriz, se eles também vão adotar o mesmo livro didático, e aí vocês também poderão ter uma segunda disciplina híbrida, aula, modelo institucional. O que eu vou passar para vocês é que, inicialmente, ela é uma híbrida, aula, modelo, professor, e ela é transmitida. Então, não vai ter nenhum professor aqui no dia. Professor,
eu prefiro assistir a aula na faculdade, porque eu me concentro mais, é melhor para mim do que ficar em casa. Posso vir à unidade? Sim, nós iremos transmitir também a aula daqui, tá? Então, só para ficar tranquilo para vocês em relação a isso, de que essa sala, a sala 8, já também estou adiantando isso para vocês, né? Para vocês se identificarem, onde serão as nossas aulas, nessa sala que vocês estão tendo as palestras. Aqui será a sala do primeiro período. E na quinta-feira, vocês terão Direito Civil, parte geral, com o professor Olivas, né, que tem vindo aqui acompanhar as nossas palestras, né, pelo menos veio até ontem, quem tivemos aí o prazer de ter a companhia dele. Essa disciplina do professor Olivas é uma disciplina híbrida aula modelo professor. Ele também irá postar as atividades para vocês, tá bom? Diferenças. As aulas transmitidas, eu não tenho gerência sobre elas. O que isso quer dizer? Diferente do professor Rodrigo aqui, que eu tenho contato com ele, com essa professora eu não tenho contato, porque ela é uma contratada da Croton para que ela possa dar aula para todos os alunos da unidade, daquela disciplina. Então, tem o polo de Itajubá, de Pouso Alegre, do Brasil inteiro. Então, eu não tenho acesso a ela. Como vocês vão se comunicar com ela? Aí, aquele tópico de mensagens que existe no ambiente virtual de aprendizagem é um caminho para vocês se comunicarem com ela. E, muito provavelmente, ela também vai fornecer para vocês o e-mail corporativo dela, que vocês também podem mandar mensagem para ela. Isso na quarta-feira. E aí, o horário do início da transmissão, às 19 horas. Eu não consigo mostrar para vocês hoje aqui, mas vai ficar fácil, assim que liberar o AVA de vocês, para que eu mostre como que vocês vão acessar o link dessas aulas. E mais uma vez, fiquem tranquilos, porque todas as aulas que são transmitidas, eu posto o link para vocês diariamente no grupo do WhatsApp, tá bom? Para que vocês tenham isso. Importante que vocês tenham a plataforma Teams, sempre atualizada, para que vocês consigam acessar esses materiais. Bom, eu acho que o que eu posso entrar de novo aqui, já que eu tenho um pouquinho de tempo, é falar, então, de forma mais completa, sobre a pontuação. Como é que funciona essa questão, então, da avaliação continuada. Precisa de alguma coisa, Rildo? Tranquilo? Beleza, já vou concluir. Vou abrir aqui só para ter a tela da divisão dos pontos, que fica mais fácil para a gente conversar. Então, vamos lá. As avaliações oficiais ou bimestrais, como eu disse a vocês, a primeira tem o valor de 1.000 pontos, porque o conteúdo é menor, e a segunda tem o valor de 4.000 pontos. Eu já postei para vocês o calendário, né? Mas, de toda forma, vamos aproveitar aqui esse tempo para eu poder falar para vocês quando será a nossa semana de provas. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Do dia 8 a 14 de abril. Nós teremos, então, já a nossa primeira semana de provas. E depois nós teremos, então, a nossa segunda semana de provas, do dia 6 ao dia 10 de junho, tá? Como é que funciona, então, pessoal? O calendário nosso é um calendário concentrado. Eu já tenho como dizer para vocês quantas aulas vocês terão. Serão 12, incluindo as provas, tá? Então, nós teremos 12 encontros. Então, vejam que é extremamente importante a participação de vocês em todas as aulas, porque todas as aulas elas são avaliadas, como eu disse a vocês. Os professores precisam distribuir 2.500 pontos, como eu já disse, naquelas que são híbridas, aula, modelo institucional, e precisam distribuir 5.500 pontos naquelas que são híbridas, aula, modelo, professor. Tá bom? Rodrigo, esse é o Fabrício, é um dos palestrantes contigo hoje, tá bom? E aí?
Ah, vice, né, velho? Do quê? Eu não aguento, eu nem era pra falar de futebol. Pessoal, eu tô falando com um veterano aqui, que para tristeza dele, ele é flamenguista, né? Então... Perdeu o jogo hoje, hein? Perdeu? Não, eu vou perder. Ainda vai perder hoje ainda. Então, pessoal, voltando aqui, a importância das aulas. Então, já falamos das avaliações oficiais, as avaliações formativas, que são os trabalhos ou as dinâmicas que o professor dá em sala de aula. Naquelas que são híbridas, aula modelo institucional, vamos dar nome a elas, Teoria Geral do Direito Constitucional, é uma disciplina sim. O professor Sérgio Salvador vai distribuir 2.500 pontos ao longo do semestre. Mas como é que ele vai distribuir esses 2.500 pontos? No primeiro bimestre serão 1.000 pontos e no segundo bimestre serão 2.500 pontos, tá? É assim que ele vai distribuir. E os outros 3.000 pontos vocês terão das atividades virtuais que vocês fizerem. Atividade diagnóstica na pré-aula e atividade de aprendizagem na pós-aula, nas disciplinas que são híbridas, aula modelo institucional. Disciplinas híbridas, aula modelo professor, a grande maioria delas. Os professores terão 5.500 pontos para distribuir ao longo do semestre. No primeiro bimestre, eles têm para distribuir para vocês 2.000 pontos. E no segundo bimestre, 3.500 pontos, tá? E as atividades transversais, como eu disse para vocês, são aquelas que vocês conseguem pelos cursos complementares, que estará disponibilizado na página principal do AVA de vocês. Existem cursos livres que a Croton também fornece, depois eu até posso acessar para vocês, mas eles não são gratuitos, eles são pagos. Professor, mas eu gostei muito de um curso lá, eu acho que ele vai agregar bastante para mim, posso fazer? Pode, ciente de que haverá custo. Se vocês estiverem fazendo por questão de pontuação, eu não recomendo, porque vocês têm outras fontes para conseguir essa pontuação transversal. O estudo dirigido da matriz, que são 1.500 pontos, que vocês terão desse estudo dirigido da matriz, e competências para a vida, que veio no lugar do desafio nota máxima, que é mais um estudo dirigido que vocês terão. Com isso, então, nós completamos, né, os 14.000 pontos que vocês terão ao longo do semestre. Tá bom? Alguma dúvida em relação a isso? Como eu disse, como ainda é tudo muito novo, eu acho que o que vai ficar interessante de eu acessar o AVA com vocês, tanto os que estão aqui quanto os que estão em casa, é quando o AVA de vocês já estiver liberado, porque aí eu consigo mostrar todas as disciplinas que vocês terão, tá bom? Por enquanto, eu acho que é isso que eu precisava passar para vocês na noite de hoje. Agora, nós vamos organizar aqui palestrante, alunos, e às 19 horas nós iniciamos, então, a nossa palestra. Tudo bem? Quem está em casa, tranquilo? Acredito. Obrigado, Bruniele, pelo retorno. Bom, vou deixar então de gravar e daqui então 20 minutos nós estaremos de volta para poder então falar hoje sobre o caso Robinho. Afinal de contas, ele pode ou não pode ser preso. Tá bom, pessoal? Obrigado. Até daqui a pouco.